conta-se a história que um dia o Einstein recebeu um prêmio pelas teorias que ele tinha inventado, em especial a teoria da relatividade. E depois que ele terminou de dar as palavras de agradecimento pelo prêmio recebido, então ele passou os cumprimentos, e uma velhinha no meio da fila, quando chega diante dele, diz assim: Dr. Einstein, como o senhor é incrível. Olha, parabéns pelo seu prêmio, mas cá entre nós aqui, eu não entendi nada desse negócio de teoria da relatividade. O senhor poderia explicar de uma maneira mais simples para que eu possa entender? Então Einstein diz: pois não, minha senhora. E ele começa a explicar de uma maneira mais simples para que a velhinha possa entender. Então, terminada a explicação, ele pergunta: e agora, minha senhora? Entendestes? Ela diz o quê? Ainda não, está muito difícil de entender. Então ele solta o nó da gravata. Ele diz assim: é o seguinte, minha senhora, pá, 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 pá. Pronto, é isso. Ela disse: agora, a senhora entendeu? Não. Aí ele de novo começa a explicar para aquela mulher. E ele está exaurido quando ele termina de dar a última palavra e pergunta: e agora, minha senhora? Você entendeu? Ela diz: entendi! E ela ficou tão feliz e foi embora. O amigo do Einstein olhou para ele e viu que ele tinha feito todo aquele esforço para a velhinha entender. E quando ele entendeu, ele olhou para o Einstein e o Einstein estava assim, desolado, angustiado. Sabe aquele olhar perdido, sem sentido na vida. Ele chega perto dele assim: bicho, você gastou? Eu vim aqui tanto tempo para ensinar a velhinha a teoria da relatividade. Agora que ela entendeu, você está aí desse jeito? Por que você está assim? Aí o Einstein diz assim: meu filho, depois de tanta simplificação, 1, 2, 3, 4, a última simplificação era tudo, menos a teoria da relatividade. O que isso significa? Que tem hora que a gente pode simplificar, 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 simplificar. Mas tem coisa que não é tão simples assim. E nós estamos diante de uma grandeza, que é essas 3 passagens de Romanos, 6, 7 e 8. Se você, como eu, se sente como aquela velhinha, querendo entrar na fila para um dia falar com o apóstolo Paulo e perguntar para ele: Paulo, o senhor poderia explicar de uma maneira mais simples o que o senhor quis dizer com Romanos 6, 7 e 8? Talvez a gente esteja diante de um texto realmente complexo. Mas o fato dele ser complexo não significa que ele não seja claro. Se existe uma das doutrinas que os reformadores empenharam, inclusive, os seus esforços para que ela fosse propagada, foi a doutrina, antigamente se chamava de doutrina da perspicuidade. Aí o pessoal disse assim: não, ninguém entende o que é perspicuidade. Então que doutrina é essa? Doutrina da clareza. As escrituras são a palavra de Deus entregue ao homem de forma clara. E quando você lê Romanos 6, 7, 8, você fala assim: claro. Veja, quando a doutrina da clareza das escrituras diz que Deus comunicou as suas verdades de forma clara, o que ela está dizendo é que o significado do texto está ali. Ela não está dizendo que você facilmente vai poder, de repente, se nutrir daquele significado, mas pelo contrário, de que talvez a gente encontre textos que vão demandar um esforço muito maior do que outros textos para a gente acessar o seu significado. Mas essa doutrina está dizendo para você o seguinte: se você continuar, não desistir, e continuar lendo o texto bíblico, e continuar meditando no texto bíblico, você vai chegar no significado. Então tenha paciência com Romanos, porque Romanos é uma dessas epístolas que não só são capazes de mudar a nossa maneira de ver o Evangelho, elas nos ensinam, Romanos nos ensina a ler um texto. E esse texto que a gente vai ler hoje não faria sentido sem pressupormos
tudo aquilo que a gente trabalhou, primeiro no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21, capítulo 6 inteiro, capítulo 7 inteiro. Para isso eu proponho que a gente, em primeiro lugar, tenha em mente de uma maneira bem geral aquilo que Paulo trabalhou nesse momento todo, que vai do capítulo 5, versículo 12, até o último versículo do capítulo 7. No capítulo 5, do versículo 12 em diante, Paulo vai contrastar aqueles que estão em Adão com aqueles que estão em Cristo. No capítulo 6, o tópico será exatamente toda a discussão em torno daquilo que Jesus realizou na cruz e que, portanto, exige que não só os homens compreendam as verdades da cruz, mas tenham consciência de que aquilo que a cruz fez foi libertar escravos, mas libertar escravos para torná-los escravos de Deus. Então, se de um lado eles são escravos do pecado, porque eles estão em Adão, como a gente viu no capítulo 5, do 12 ao 21, agora com a obra de Cristo, o capítulo 6 está dizendo para você que aqueles que estão em Cristo estão livres da escravidão do pecado, não vivem sob o domínio do pecado, mas agora vivem debaixo do domínio de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus, do senhorio de Cristo, e se submetem, portanto, ao senhorio de Cristo. Então temos dois escravos, o escravo do pecado e o escravo de Deus, o escravo que está debaixo do domínio do pecado, do governo do pecado, e o escravo que está debaixo do domínio do governo de Deus. Isso de forma alguma significa que não haja luta do cristão contra o domínio do pecado, mas agora ele luta contra o domínio do pecado, não mais como escravo do pecado, mas como escravo de Deus. E ele permanece lutando, e ele permanece lutando, e ele continua lutando, o tempo todo lutando contra exatamente o domínio do pecado, não sendo dominado pelo pecado, não sendo governado pelo pecado. É isso que o capítulo 6 ensinou para a gente. E que a grande novidade é que isso só é possível por causa de Cristo Jesus. E se estamos unidos a Ele, se estamos em Cristo Jesus, então nós somos livres, livres do domínio do pecado, mas não livres da luta contra o pecado. O capítulo 7, ele é importantíssimo para a nossa história, porque depois de falar exatamente daqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo, e falar das consequências daqueles que estão em Adão e daqueles que estão em Cristo, Paulo então chama a atenção para a figura do miserável. É o momento em que o texto do capítulo 7 ganha toda uma inquietação, porque depois de tudo que Paulo disse, principalmente observando os versículos importantes de Romanos 6,14 e 7,14, as coisas ganham outro colorido, ganham outra implicação. E a implicação que a gente se faz é: estaria Paulo, ao se referir a si mesmo como miserável, se referindo a ele como estando em Adão, ou a ele como estando em Cristo? De quem Paulo está falando quando ele diz: miserável homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Então nós vimos, ao longo de todo o nosso percurso, que Paulo escreve essa epístola para uma igreja de judeus e cristãos que converteram, que foram convertidos pelo Evangelho, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. E nós vimos que em determinados momentos, isso acontece principalmente nos capítulos 1, 2 e 3, quando Paulo faz questão de dirigir o seu discurso numa multiplicidade de vozes, em que ele se dirige ora ao pagão, ora ao gentio, que tem a sua disposição mental voltada para as suas paixões, para o seu próprio ventre. Ele inverte todas as coisas, transforma a verdade de Deus em mentira, e transforma a mentira do pecado em verdade. Ele inverte as ordens, ele inverte o padrão da criação, inverte o mundo de Deus, os valores, os domínios estabelecidos por Deus.
Mas nós vimos que todos os pagãos têm uma lei natural, uma lei de Deus plantada em seu coração. Vimos que uma das vozes é a voz do judeu, e aí nós temos dois judeus. O judeu que meramente é nacionalista, aquele que simplesmente foi circuncidado, aquele que se aproveita do fato de fazer parte do povo que recebeu as leis de Deus, então julga ser, por isso, merecedor de algum benefício salvífico. E Paulo se dirige a ele, tanto quanto ao judeu, que cumpre à risca os mandamentos da lei de Deus, porque ama a lei de Deus, porque tem consciência da lei de Deus, porque tem consciência do que a lei de Deus representa para o homem. Então Paulo se dirige aos dois, as duas classes de judeus, ensinando exatamente que eles estão, ao mesmo tempo que lutando contra o pecado, eles lutam contra o pecado de uma forma que eles não conseguem servir ao mesmo tempo a Deus de forma livre. Eles estão escravos exatamente daquilo que eles lutam. Então Paulo diz que eles têm a lei de Deus, diferente dos pagãos que têm a lei natural plantada em seus corações. Eles têm a lei de Deus, eles têm um mandamento de Deus escrito pelo dedo de Deus, está na mão deles. Então eles acham que se olharem os mandamentos, observarem as leis de Deus, então eles serão pessoas boas, vão vencer o pecado, vão vencer a maldade e iniquidade de seus corações. E aqui há uma diferença abissal entre o gentio pagão e esses judeus. Só pelo fato de eles receberem a lei de Deus, eles têm algo que os gentios não têm: consciência. O não gentio, ele é um miserável que não tem consciência de sua miséria. Ele apenas tem a lei natural de Deus plantada no seu coração, e ele suspeita de que alguma coisa está errada. Ele sente a culpa, ele sabe que algo está fora da ordem, ele sabe que alguma coisa no mundo não faz sentido, que as coisas não se conectam, mas ele não tem consciência da sua miséria. Mas o judeu tem a palavra de Deus, que o torna consciente de sua miséria. Ele sabe de sua miserabilidade, ele sabe da sua situação desde Adão, ele sabe o que significou o pecado de Adão, ele sabe a luta que ele sofre para vencer os pecados, e ele recorre à lei de Deus, ele recorre à lei de Deus para se livrar do pecado, ele recorre à lei de Deus para lutar contra o pecado. Mas Paulo não se dirige só a gentios, a judeus, mas ele também se dirige a cristãos. E quando eu digo cristãos, agora já não importa se é judeu ou se é gentio. Aqueles que foram regenerados, aqueles que estão em Cristo Jesus, não importa se foram judeus no passado ou se foram gentios no passado, ele se refere àqueles que agora estão em Cristo. E esses que agora estão em Cristo, diferente do pagão que só tem a lei natural, diferente do judeu que só tem a lei divina e a lei natural em seu coração, o povo de Deus tem a lei natural, tem a lei divina e tem o Evangelho. E é o Evangelho que faz toda a diferença na vida do cristão, seja ele judeu ou gentio de origem. É o Evangelho que faz a diferença, porque o Evangelho é a notícia dada a este homem que tenta lidar com os pecados, que tenta lidar e lutar com todas as suas forças contra aquilo que desagrada a Deus, contra a iniquidade, simplesmente acreditando que se ele obedecer, ele vai conseguir. Então, nós vemos Paulo se esforçando o tempo todo para mostrar, de todas as formas possíveis, que a salvação de Deus, que a graça de Deus é derramada por intermédio do sacrifício de Jesus, como a gente viu em Romanos capítulo 3. O sacrifício de Jesus é suficiente, ele se torna propício para os eleitos de Deus, ele se torna o sangue que cobre o povo de Deus, que lava o povo de Deus dos seus pecados e que apresenta o povo de Deus diante dele santo e puro. A grande pergunta que a gente se faz é: como poderia Paulo agora, depois de tamanha obra, dizer com todas essas letras: poderia eu ser um miserável? Como poderia Paulo, por exemplo, no versículo de número 14 do capítulo 7, dizer o que diz? Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, eu sou carnal. Ou eu sou de carne, ou segundo a carne,
vendido como escravo para o pecado. Ao que tudo indica, Paulo está se referindo àqueles que se julgam capazes de identificar a iniquidade do seu coração por causa da lei de Deus, mas ao mesmo tempo acreditam que se obedecerem às leis de Deus, vão conseguir se livrar da condenação divina. E aí eles se desesperam. Romanos capítulo 7 é o desespero, não do ímpio, não do pagão, mas daquele que conhece a lei de Deus, aquele que sabe a lei de Deus. E quem conhece a lei de Deus, conhece o caráter de Deus. Quem conhece a lei de Deus, sabe quem é Deus, conhece Deus, sabe a palavra de Deus, mas tenta de todas as formas, pela lei de Deus, mudar a sua mente. Há um descompasso, a sua mente quer fazer o que a lei de Deus diz, porque ele ama a lei de Deus. Mas o seu corpo não obedece, ele é da carne, a sua carne não obedece, então ele se sente aflito, ele tem medo da condenação divina, então todas as alternativas que lhe sobram é obedecer a Deus, para que quem sabe no dia do juízo ele possa chegar diante de Deus e dizer: olha aqui, Senhor, eu fiz isso e aquilo, eu não posso ser condenado, eu não posso ser lançado à condenação, porque eu realmente fiz aquilo que a lei mandou fazer. Então ele busca de todas as formas se livrar dessa culpa que atravessa seu coração. O homem miserável é um homem desesperado, é um homem culpado, é um homem que diz: e agora, quem vai me salvar? Tudo isso encontra repouso no capítulo 8. Quando na transição do 7 para o 8, Paulo diz expressamente: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo agora tem motivos de louvor. Ele diz: não, essa não é nossa luta. Nós não podemos dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Não, nós temos sim um libertador. Nós temos sim alguém que nos livrou. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos alheios à obra do Espírito. Não estamos alheios àquilo que o Espírito Santo está fazendo. E é por isso, meus irmãos, que no capítulo 8 o Espírito Santo aparece tantas e tantas vezes. 21 vezes aparece o Espírito Santo sentado, mencionado por Paulo nesse capítulo. O que Paulo está querendo dizer? Que existe uma obra do Espírito na vida daquele que foi regenerado por Cristo Jesus e que o transforma numa nova criatura, que o faz um novo ser, que o coloca no novo estado. Não, você não luta como alguém dominado pelo pecado, você luta sim contra o pecado, mas não como um escravo do pecado, mas como um escravo de Cristo Jesus, como um escravo de Deus. Então Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu me sirvo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E aí Paulo abre a discussão entre a dualidade entre aquilo que é a carne e aquilo que é o Espírito. Veja o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação. O que nós vamos ver agora é Paulo construir o raciocínio para responder exatamente essa questão. Como ele vai responder toda essa questão que foi elaborada até então? Esse texto está dividido em três partes importantes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 4, que visa dar conta exatamente dessa afirmação. Agora já não há mais nenhuma condenação. Do versículo 5 ao versículo 13, ele vai confrontar exatamente a carne e o Espírito na ação e na obra que o Espírito faz na vida do crente. E isso vai do 5 ao 13. E termina do versículo 14 ao versículo 17, mostrando como aqueles que são escravos de Deus não são apenas escravos, mas são filhos. Primeira parte é aquela em que Paulo dá duas notícias: não há condenação e não há escravidão.
Veja o que diz os versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se de um lado nós temos o gentio que não ama a lei de Deus e não sabe o que é ser um miserável, mesmo sendo miserável, do outro lado temos o judeu que ama a lei de Deus, sabe que é miserável, mas não consegue vencer as armadilhas que a sua carne lhe impõe, justamente porque ele ainda não teve a sua mente renovada, transformada. O que é que torna alguém diferente? Será apenas o reconhecimento da sua miséria? Seria apenas a consciência da miséria aquilo que nos transformaria? Seria apenas o conhecimento da lei de Deus aquilo que nos transformaria de uma vez por todas? Parece que o texto bíblico nos diz mais do que isso. E é o que Paulo vai mostrar nos textos a seguir. Do versículo 1 ao versículo 2, Paulo diz expressamente: não há condenação. Você já parou para imaginar no que significa isso? Todos aqui que são cristãos, regenerados, que foram salvos por Cristo Jesus, que têm o testemunho do Espírito Santo em seus corações, não há condenação alguma. Não há. O que passa na sua cabeça agora? Caramba, não há condenação alguma. Posso viver a vida adoidado? Posso fazer tudo o que eu quero? Posso dar vazão a todas as minhas vontades? Mesmo que eu peque, mesmo que eu afronte ao Senhor, mesmo que eu faça tudo errado, é verdade isso? Eu não serei condenado? Sim, não será condenado. Sério? Sério. Pensa nas coisas mais absurdas que você poderia fazer agora. Certo? Se você é um cristão regenerado, não há nenhuma condenação sobre você. Se eu paro a mensagem agora, eu não quero ver o que vai acontecer nesse mundo. Talvez a Babilônia que aconteceu alguns dias atrás aqui. Mas imagine você, que esta pergunta já diz tanta coisa. Ela não está dizendo que você não é salvo. Não. Ela não está dizendo que você não foi regenerado. Não. Ela só está dizendo que na sua luta contra o pecado, você ainda não entendeu o que significa ser liberto de toda a condenação por intermédio de Cristo Jesus. Significa que qualquer coisa que você faça para tentar diminuir aquele sentimento de culpa, de que aquilo que você fez de errado, no final vai ser julgado, vai ser condenado, e se eu fizer alguma coisa certinho agora vai amenizar, não vale, esse jogo não vale, não vale. Tipo, eu estou tão culpado pelas coisas que eu fiz, eu preciso fazer alguma coisa na igreja, eu preciso servir a Deus. Eu fiz tanta coisa errada que agora eu preciso acertar as contas com Ele. Você é um culpado. Você ainda não é livre o suficiente para entender o que significa não há mais condenação alguma. O culpado é aquele que, de alguma forma, ele tem que fazer sempre alguma coisa para não ter aquela sensação de que, pelo menos se eu fizer isso eu vou ser aceito. Pelo menos se eu fizer isso ele não vai me rejeitar. Se eu fizer isso, ele não vai me dar um toco. Ele não vai me escantear. Se eu fizer alguma coisa, vai compensar todos os erros que eu estou fazendo.
todas as coisas que eu estou fazendo de errado, mesmo sendo um cristão, mesmo que eu seja e saiba do que a lei de Deus diz, e eu estou fazendo todas as coisas erradas, mas eu vou fazer pelo menos alguma coisinha para ele não ficar chateado comigo, para ele não ficar olhando bravo para mim, para pelo menos não ficar com o meu coração tão pesado. Você está tendo uma culpa que você não poderia ter. Deus já te perdoou, não há mais condenação. Se você está pecando, meu irmão, saiba disso, não há condenação alguma. Você não vai ser lançado no inferno pelos pecados que você está cometendo. Paulo está dizendo, literalmente, não há condenação alguma. Mas a pergunta é, por que você quer pecar? Por que então você queria fazer alguma coisa? Para Deus poder olhar para você e falar assim, não, tudo bem, tá bom, pode participar aqui do culto hoje, ou você pode participar da ceia, eu não estou bravo com você não. Me parece, meus irmãos, que nós estamos diante do clímax da revelação do que o Evangelho significa aqui. Você já percebeu como Paulo abre essa epístola? Ele se apresenta, ele gasta tempo para se apresentar. Mas se você prestou atenção na abertura de Romanos, você vai ver que ele começa dizendo, Paulo, escravo do Senhor, escravo de Cristo Jesus. Esse escravo que abre a epístola não está ali à toa. Ele está concluindo todo o raciocínio de Paulo que começou com essa frase, exatamente agora. Somos escravos de Cristo. Quais são as implicações disso? A primeira delas, não há condenação alguma. Você pode cometer qualquer pecado agora. Imagine você que este pecado já foi transpassado pela ira de Deus em Cristo Jesus. A pergunta é, por que você pecaria? Segundo, por que você deveria achar que teria que fazer alguma coisa para Deus te perdoar deste pecado? Não há condenação alguma, diz a palavra de Deus, para os que estão em Cristo. A minha pergunta é, o que significa estar em Cristo? Eu te pergunto hoje, não é se você crê que não há mais condenação alguma, mas se você crê que você está em Cristo. Que você está em Cristo e você em Deus. Minha pergunta é se tudo aquilo que você faz diante de você se encontra sempre Jesus, como aquele a quem você tem que sempre que olhar como o seu Salvador e Senhor. Não, meus irmãos, Paulo não está dizendo assim, pessoal, pode agora fazer o que vocês quiserem, não há mais condenação, pode ligar aí as luzes, pode abrir toda a porteira, porque não há mais condenação. Não, Paulo está invertendo, Paulo está dizendo, agora sim, vocês vão descobrir o que é obedecer, não para não ser condenado, mas obedecer para amar e agradecer o Senhor. Agora sim vocês vão entender o que é que Deus quis e planejou desde o Éden. Ele não planejou a obediência para que você não fosse condenado. Ele planejou a obediência para que você pudesse saber que há sim uma forma de agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por você na cruz. Que há sim uma forma de demonstrar a sua alegria e o seu amor por tudo que Ele realizou na cruz do Calvário. Há sim uma forma de você demonstrar o quanto a cruz de Cristo Jesus não foi um sacrifício em vão. A obediência está aí, não como um meio para tirar você da sua culpa, não para livrar você da sua culpa, das intrigas, daquela pulga que está enorme atrás da sua orelha. Não, ela está aí para dizer a você, é possível servir a Deus sem culpa. Minha pergunta hoje é, se você tem servido a Deus para acalmar a ira de Deus, porque você acha que Ele está irado, ou se o motivo que alimenta o teu serviço a Deus é somente a alegria. Meus irmãos, se eu pudesse resumir esse sermão, seria apenas uma palavra: alegria.
é a prova da alegria. A notícia de que não há mais condenação alguma. Ela deveria provocar festa. Sim, ela deveria provocar celebração. Sim, deveríamos levantar as nossas mãos e adorar a Deus, e cultuar a Deus, e agradecer a Deus por tão grande obra. Não porque agora a gente sabe que não importa o que a gente faça, não seremos condenados, não. Mas porque agora não precisamos mais trabalhar com o mecanismo da culpa. Não precisamos mais colocar a culpa como a fonte que alimenta a nossa obediência. E a minha pergunta é uma só: o quanto tem alimentado a tua piedade? O quanto tem alimentado a tua busca do Senhor? É o medo? É a culpa? Ou é a alegria? Eu queria convidar você a se permitir um autoexame. E perguntar quais as razões do teu serviço. Quais as razões de você servir a Deus. Se a fonte não for a alegria, o que você está fazendo com a sua vida? Se tudo que você está dando para o reino de Deus, se tudo que você está oferecendo para Ele, é fonte de medo e pavor, que boa notícia é essa que você ainda não recebeu e não ouviu? É a alegria que nos move, é a alegria que deve te trazer aqui no domingo, é a alegria que deve ser o chão do nosso culto, é a alegria, meus irmãos, que deve fazer a gente orar, é a alegria que deve fazer a gente dobrar os joelhos, é a alegria do Senhor que deve fazer a gente glorificar a Deus, é a alegria do Senhor que deve fazer a gente tornar um corpo unido aqui nesse lugar, nessa igreja. É a alegria e não a culpa, é a alegria e não o medo da condenação, é a alegria pela salvação dEle que deve nos reunir novamente e nos fazer adorá-lo e servi-lo com toda a alegria do mundo. Por que você está tão triste? Por causa dos seus pecados? Porque Deus ficou magoado? Não. Se existe algo que deve nos incomodar com os nossos pecados, não é Deus, é você. Não é Ele, é você. A vergonha Ele já passou, a humilhação Ele já sofreu, o sangue já correu, o sangue já foi derramado, a expiação já aconteceu e foi absoluta. Não há espaço para falha, não há espaço para insuficiência. Ele é suficiente na sua obra, é pleno na sua obra. O problema não está nele, o problema não está no sacrifício de Jesus, o problema não está na expiação de Jesus, o problema está em mim e em você. Somos nós que não conseguimos levar a sério o Evangelho de Cristo Jesus, porque não conseguimos entender o tamanho, a proporção do que Ele significa. Ele não significa que você está livre, meus irmãos, de servi-lo. Ele significa que você está livre de servi-lo por culpa. O Evangelho significa que agora você pode servi-lo com alegria, você pode servi-lo por gratidão, você pode servi-lo por amor e não por culpa. Quando a gente observa os versículos seguintes, tudo isso que a gente falou é do versículo 1 ao 4. Paulo apresenta, não há condenação alguma, vocês foram libertos por causa de Cristo Jesus e por causa veja o que ele vai dizer, por causa do sacrifício de Jesus, que condena sim, não o pecador, mas o pecado. É o pecado que é condenado pela obra de Jesus, do Jesus que assume a carne humana, que não assume as vicissitudes humanas, que não tem a disposição mental que os pagãos têm, mas que assume a natureza humana, que padece, que sofre, que sangra, e o seu sacrifício, ele é pleno, eficaz e suficiente. É isso que Paulo diz no primeiro momento. No segundo, ele vai levantar a nossa discussão importante, que vai do versículo 5 em diante. Veja o que ele vai dizer: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Ou seja, Paulo diz o seguinte: não dá para você ter os dois.
Se você vive sob o domínio da carne, as coisas que ocupam a sua mente são as coisas da carne. Se você vive no domínio do Espírito, as coisas do Espírito são aquelas que dominam a sua mente. Não, a sua mente não foi feita para ser autônoma. Sua mente não pode ser neutra. Ou ela é da carne, ou ela é do Espírito. Ou a sua mente será escrava da carne, ou ela será escrava do Espírito. O que ela nunca será é autônoma. Você nunca será só você e você apenas. Você sempre será você e a história de Cristo Jesus. E a história do Evangelho não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre essa igreja. A história do Evangelho é sobre Jesus Cristo, sobre sua obra e o que Ele fez sobre mim, por mim e por você, para louvor e glória do Pai. É sobre isso que é o Evangelho. Então não há espaço para a gente, não é, tipo boneco de Olinda, né? Ora de um lado, ora do outro. Não, em outras palavras, a gente já disse isso. Não existe crente carnal. Isso é uma ficção. O que pode existir é um crente que pode até viver semelhante como um carnal, mas ele não pode ser carnal. A sua mente não pode ser uma mente derrotada. A sua mente não pode ser uma mente escrava do pecado e que conhece então a derrota e que diz então, miserável homem que sou, não tem como sair disso, acabou, não dá mais. Não, a sua mente é a mente que ao reconhecer a miséria, ela pode dizer no final, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que libertou a nossa mente, e agora a gente pode querer fazer o bem. E a gente pode fazer o bem, não porque a gente tem o poder de fazer o bem, mas porque agora, Paulo vai dizer aquilo que mais falta na vida de um miserável, é o poder do Espírito Santo, é a graça de Deus que vai fazer você cumprir aquilo que a sua carne por si só não cumpre. É sobre a graça de Deus que nós andamos, é sobre a graça de Deus que nós vivemos em santidade. Não, a santidade não é uma obra das suas mãos, a santidade é a obra do Espírito de Deus, é Ele que opera em sua vida. E é por isso, meus irmãos, que às vezes a gente se pergunta por que Ele permite que a gente experimente as consequências daquele que, se achando corajoso o suficiente para lutar contra o pecado sozinho, resolve lutar contra o pecado como o gaiato que entra na jaula do leão para fazer bilu-bilu na cara dele, achando que ele vai dizer, olá, seja bem-vindo, você quer alguma coisa? O que você procura? A santidade é uma obra de Deus, mediada pelo poder do Espírito Santo. Veja o que Paulo diz. Pois a mentalidade da carne, a mente segundo a carne, ela é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Por isso o versículo 14 do capítulo 7 é estranho. Como poderia Paulo estar falando de si mesmo, convertido, dizendo, versículo 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado, eu sou segundo a carne, vendido como escravo do pecado. Se você é um escravo do pecado, você desagrada a Deus, você não faz o que agrada a Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, é isso que o texto está dizendo. Mas o versículo 9 diz, vós, porém, não estais sob o domínio da carne. Sob qual domínio nós estamos? O domínio do Espírito Santo. Se tem algo que a gente, principalmente aqueles que vieram para o movimento reformado, depois de terem tido uma experiência no universo pentecostal ou neopentecostal, a primeira coisa que sentem é, vocês não falam sobre o Espírito? Não, só reformado Nutella que não fala do Espírito. Tá certo? Reformado que conhece a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, ele sabe muito bem a importância e o papel do Espírito Santo na obra de Cristo Jesus em sua igreja. O papel do Espírito Santo é central, meus irmãos. Eu não disse que é o centro, eu disse que é central, como o seu coração é central.
Quando eu digo que seu coração é central, quando eu digo que a obra do Espírito Santo é central, eu não estou dizendo que estas coisas são o centro, mas eu estou dizendo que todas elas apontam para um centro. O Espírito Santo foi comissionado por Jesus Cristo, que disse: eu enviarei o Consolador, e ele não falará de si, mas falará daquele que o enviou. J.I. Packer, no livro Na Dinâmica do Espírito, ele chega a dizer com todas as letras: se alguém vier até o Espírito Santo e disser, Espírito Santo, e começar uma oração dizendo, Espírito Santo, J.I. Packer diz assim, é como se naquela hora o Espírito Santo estivesse dizendo assim para ele: não, você está fazendo tudo errado, não, é Ele, olha para Ele, não é para mim que você tem que ver, você tem que olhar para Ele, para de olhar para Ele, para de olhar para mim e olha para Ele. Essa é a obra do Espírito, a obra daquele que vai o tempo todo fazer a igreja olhar para o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso você tem que questionar qualquer obra dita do Espírito, que faça as pessoas olhar para qualquer coisa, menos para a cruz, menos para o Evangelho. Qualquer movimento que se diga do Espírito, mas que não olhe para Jesus e não faça de Jesus e sua obra o centro, é espúrio, é espúrio. O Espírito Santo tem uma só missão, e a missão dele é fazer com que Cristo seja visto o tempo todo. Ele é como um holofote, vai dizer o J.I. Packer. O holofote não traz luz sobre si mesmo, mas ilumina Jesus, e faz com que todos olhem para Jesus, e quando você vê Jesus, você sabe que o Espírito Santo está ali, você sabe que o Espírito Santo está atuando ali. Aqueles que andam no Espírito são aqueles que andam centrados em Jesus, centrados na obra de Jesus. Veja o que Paulo vai dizer: se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filho de Deus. Meus irmãos, veja como Paulo faz todo o trajeto para, no segundo momento, contrapor aqueles que vivem segundo a carne daqueles que vivem segundo o Espírito. E ele faz questão de dizer o seguinte: aqueles que vivem segundo a carne são exatamente aqueles que não tiveram uma experiência poderosa, que é a experiência de ser habitado pelo Espírito Santo. Ah, Jonas, o que isso significa? Significa exatamente tudo o que Paulo vai dizer no desfecho. Ah, eu quero saber então como se faz para viver sobre o Espírito, como se faz para andar no Espírito, como se faz para viver a obra do Espírito. E Paulo vai concluir o seu raciocínio dizendo como se faz isso. Em primeiro lugar, não é você. Ah, o que eu poderia fazer? Não é você. O versículo de número 14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão. Mais uma vez, lembrando de tudo aquilo que ele está falando, se você é escravo do pecado, você então não pode ser escravo de Cristo Jesus, você não pode ser escravo de Deus. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça, ou você é escravo das trevas, ou você é escravo da luz. Ponto final. Só que olha o que acontece a seguir. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, à culpa, ao medo da condenação. Não, vocês não vão ser condenados. Não há mais nenhuma condenação contra vocês. Vocês não precisam viver sobre o temor da morte. Não, a morte não vai representar o fim. Eu sei que a carne é mortal. Eu sei que a carne Deus vai colocar um ponto final com a morte. Mas o Espírito é o que dá vida. O Espírito é que mostra que a carne não dá a sua palavra final. No entanto, observe o que Paulo vai dizer: mas o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Sim, meus irmãos, não há possibilidade de sermos livres ao ponto de termos o senhorio da nossa mente garantido por nós mesmos. Não, ou nos curvamos diante do pecado, ou nos curvamos diante de Deus. Se a gente se curva diante do pecado,
a gente vira escravo do pecado e só isso. Mas aqueles que se curvam diante de Deus, se tornam escravos de Deus, mas não são só escravos. O Espírito Santo, com a sua obra poderosa, sela uma das, digamos, vivências do cristão mais importante de toda a sua vida. A sua união com Cristo é expressa pela adoção. Nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos escravos, não somos apenas escravos. E então veja como ele conclui. Mas o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai, o próprio Espírito, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Meu irmão, aqui você teria que puxar o freio de mão, e como a gente não tem mais 3 horas para refletir aqui, não dá para a gente continuar o que seria maravilhoso fazer agora. Mas eu queria convidar você a ler Lucas depois 3, quando chegar na sua casa. Sabendo que Lucas andava com Paulo, sabendo que boa parte da teologia de Lucas é fruto da experiência dele com Paulo. E é impressionante como Lucas, no dia do batismo de Jesus, diz que o Espírito Santo desce dos céus. Mas ele não fala, ele não diz, ele só está presente ali, como testemunha de uma voz que rompe o céu. É a voz do Pai dizendo: você é meu filho, que me dá prazer. E por quê? Porque Jesus estava obedecendo à voz de Deus. Não porque ele tinha medo, mas porque a alegria alimentou Jesus, desde o dia que ele veio ao mundo, até o dia em que ele ascendeu aos céus. E essa alegria permanece até hoje, na ação não só de Cristo, Pai, o Filho e o Espírito, mas na ação do Espírito na vida da igreja, fazendo a igreja não esquecer de forma alguma o que a obra de Cristo significou para ela. Não significou apenas que não há condenação. Não, você não vai ser condenado, mas mais do que isso, não só você não vai ser condenado, mas você é filho. Você é filho, faz parte da família real, faz parte da família do Rei do Universo, é filho do Rei. Ah, meus irmãos, se a gente entendesse que ser filho do Rei não é apenas um adesivo para dizer para todo mundo que você, não é, vai ser rico e poderoso, mas que ser filho do Rei é ser filho daquele que deu tudo, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou por amor de nós. Nós entenderíamos que ser filho de Deus é mais do que uma honra, é o motivo da nossa alegria. Veja só, porque a honra ninguém pode merecer, mas a alegria Deus nos deu para ter. E essa alegria, ela fica expressa exatamente quando a gente percebe que assim como o Espírito Santo testemunha a declaração de Deus de que Jesus é o seu Filho amado, meus irmãos, é esse mesmo Espírito que dá testemunho no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Não são argumentos, não é lógica, não é evidência, é o Espírito Santo de Deus. Agora você entende por que a teologia que se pautou nas Escrituras e que moveu o coração de tantos homens na época da Reforma Protestante se concentrou e se preocupou tanto com o testemunho interno do Espírito. Porque se você não tem esse testemunho do Espírito, qualquer dúvida, qualquer medo vai colocar você em frangalhos, vai deixar você vulnerável para os questionamentos. É o testemunho do Espírito que vai manter você em pé na hora da tentação. É o testemunho do Espírito que vai fazer você lembrar que você é filho de Deus, de que pela obra de Cristo Jesus você se tornou filho. É pela obra do Espírito que nós descobrimos que, se somos filho, como diz Paulo no versículo 17, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo
se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Talvez você esteja se perguntando, Jonas, quando eu penso na obra da cruz e na obra do Evangelho, eu penso quanto tempo eu perdi. Eu poderia ter feito tantas coisas. Meus irmãos, o Evangelho ele redime até o tempo perdido. O Evangelho é a boa notícia de Deus, de que aqueles que podem ouvir a voz de Deus e se arrepender dos seus pecados, eles não somente terão seus pecados perdoados, mas eles terão livre acesso como filhos de Deus a Deus. Não há mais condenação. Por isso não faz sentido viver uma vida culpada. Faz sentido é você, diante de todo o teu serviço, perceber que ele não é um meio de você lidar com a culpa, mas é uma maneira de você expressar sua alegria e seu amor a Deus. Você pode escolher hoje entre agir como alguém que sabe que não há mais condenação alguma e diante dos pecados continuar servindo a Deus para poder se sentir menos culpado por causa dos seus pecados e entrar num sistema que inconscientemente você vai pecar mais para poder servir mais a Deus. Ou você pode virar o jogo, você pode simplesmente se apropriar daquilo que a palavra de Deus está dizendo, que é a boa notícia para aqueles que têm o testemunho do Espírito em seus corações e que são filhos de Deus. Não há mais condenação. Isso significa que a nossa luta contra o pecado já não é mais uma luta simplesmente para fazer a nossa vontade, é a luta para a gente fazer a vontade daquele que nos salvou da morte. É uma maneira de vencer o pecado, olhando e lembrando sempre de Jesus. Minha palavra para você nessa noite é: você está em tentação? Olhe o que Jesus fez na cruz, lembre da cruz de Jesus. Ela vai te dar boa notícia de que Ele perdoou os teus pecados, mas ela também vai te dar a fonte da alegria que você precisa para servir a Deus. Não para você ser aceito, mas para você demonstrar gratidão pelo que Ele fez. Mas talvez você esteja dizendo, Jonas, como um cristão e um filho de Deus, eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo do Senhor. Mas se eu sou escravo do Senhor, isso explica porque eu não me sinto bem pecando. É isso mesmo. É porque você não é mais, e não pertence mais ao domínio do pecado, que o pecado lhe é tão estranho. A luta contra o pecado, ela revela uma das coisas mais preciosas que um cristão não pode deixar de lado nunca na sua vida: a consciência de que o pecado lhe é estranho. Eu queria orar com você nessa hora, para que Deus, mais uma vez, venha até nós, com a sua misericórdia, e nos convencer de que os nossos pecados foram perdoados pela boa graça de Cristo Jesus, pelos méritos dele, não pelos nossos méritos. Minha oração é para que Deus nos dê alegria, meus irmãos, alegria para trabalharmos nessa igreja, alegria para servirmos o Senhor nessa igreja local, servirmos o reino de Deus, não porque somos um bando de culpados tentando lidar com os nossos pecados, não, mas para demonstrar o máximo que pudermos em gratidão a Deus por tudo que Ele fez, gastarmos nossa vida para agradecer a Deus em alegria pela grande obra que Ele fez. Eu queria orar com você, para que Ele traga segurança, para aqueles irmãos que por causa da multidão dos pecados não perderam a salvação, mas perderam a segurança da salvação. Minha oração é que o Espírito Santo, que é o testemunhador de Deus, a testemunha de Deus, aquele que dá o testemunho de Deus o tempo todo, possa testemunhar no seu coração, hoje e sempre, a boa obra que Deus fez.
Não o que você fez, mas o que Ele fez.